Cristo em seu santuário. O glorioso templo no céu. A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto base como a coluna central da fé do advento foi: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era esta profecia repetida pelos lábios de milhares como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam nesse tempo que a terra ou alguma parte dela era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo indicado passou e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver engano na interpretação da profecia. Onde, porém, estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2.300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão se poderia dar para isto, a não ser que Cristo não viera na ocasião em que o esperavam. Argumentavam que se os dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo, e visto que ele não aparecera, os dias não poderiam ter terminado. Integridade dos períodos proféticos. Aceitar esta conclusão equivalia a renunciar aos cômputos anteriores dos períodos proféticos. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isto como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, versos de 25 a 27. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300, deveriam estender-se até o Messias, ou ungido, e o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano 27 de nossa era cumpriu exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 13,5 anos depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas ou 490 anos deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou sua rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos, e no ano 34, os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos dos 2.300, restavam ainda 1.810 anos. Contando-se desde o ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Nesse cálculo, tudo era claro e harmonioso, exceção feita de não ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e renunciar a posições que tinham sido estabelecidas por insofismáveis cumprimentos de profecia. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra, e ele não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento para que fosse vituperada como falsa excitação fanática. Não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza.
posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseada, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Criam ter adotado no estudo das profecias sólidos princípios de interpretação, sendo o seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram as Escrituras para descobrir onde haviam errado. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. O santuário no Velho Concerto. Aprenderam em suas investigações que não há nas Escrituras prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Acharam, porém, na Bíblia uma completa explicação do assunto do santuário quanto à sua natureza, localização e serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Hebreus 9, de 1 a 5. O santuário a que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés por ordem de Deus como a morada terrestre do Altíssimo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Foi a determinação de Deus a Moisés enquanto este se achava com ele no monte. Os israelitas estavam a jornadear pelo deserto e o tabernáculo foi construído de maneira que pudesse ser levado de um lugar para outro, não obstante sua estrutura era de grande magnificência. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sob esta forma, existiu o santuário até a sua destruição pelos romanos no ano 70 de nossa era, exceção feita no tempo em que jazeu em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que já existiu na terra de que a Bíblia nos dá alguma informação. Paulo declarou ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas não tem santuário o novo concerto? O santuário do novo concerto no céu. Volvendo novamente ao livro de Hebreus, os inquiridores da verdade acharam, subentendida nas palavras de Paulo já citadas, a existência de um segundo santuário, ou santuário do novo concerto. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, e o uso da palavra também exige que Paulo haja anteriormente feito menção deste santuário. Voltando-se ao princípio do capítulo precedente, lê-se: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8, versos 1 e 2. Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem, construído por Moisés. Este último foi fundado pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres efetuavam o seu culto. Neste, Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra, o outro no céu. Demais, o tabernáculo construído por Moisés foi feito segundo um modelo. O Senhor lhe ordenou:
conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, versos 9 e 40. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereciam dons e sacrifícios, que seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, que os sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais, e que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, versos 9 e 23, 8, versos 5 e 9 e 24. As glórias do santuário terrestre e o templo celestial. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Daniel 7, verso 10. Sim, aquele templo repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus resplandecentes guardas, velam a face em adoração, não poderia encontrar na estrutura mais magnificente que hajam erigido as mãos humanas, senão pálido reflexo de sua imensidade e glória. Contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e seu culto. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre, sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Apocalipse 4, verso 5. Viu um anjo, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Apocalipse 8, verso 3. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. De novo abriu-se no céu o templo de Deus, Apocalipse 11, verso 19. E ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho de que o viu no céu. O ministério de Cristo no santuário celestial. No templo celestial, morada de Deus, acha-se o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em prol do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber esta união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche o céu todo de admiração e adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hóstia celestial contempla a obra da redenção. Este é o mistério da misericórdia, a que os anjos desejam atentar, que Deus pode ser justo, ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido,
e renova suas relações com a raça decaída.